Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso da Geralda Guabiraba, uma senhora que foi encontrada sem vida na Pedra da Macumba. Ela era moradora de Mairiporã, São Paulo. Esse caso aconteceu em 2012. É um dos casos assim mais misteriosos, né, com relação, principalmente envolvendo aí sobrenatural. Eu me pergunto onde eu estava, por quanto tempo eu dormi, que eu não conhecia esse caso. Fui conhecer aí através da sugestão de vocês, que já me fazem há muito tempo, mas na maioria das vezes eu não sei exatamente do que se trata, até eu trazer aqui, né, que aí eu dou uma olhada do que se trata, pesquiso para trazer o caso para vocês. Se você não sabe como funciona o canal, aqui a gente traz casos misteriosos assim. Eu dou uma resumida na história, principalmente para quem não conhece, para a gente conseguir entender, né, alguns detalhes principais desse caso, principalmente para a gente conseguir entender o que aconteceu com a pessoa, né, e o que ainda tem de mistério nesse caso, o que ainda está sem resposta, e o que ainda tiver sem resposta que a gente puder trazer aqui, que a gente puder responder. Como eu sempre falo, não dou todas as respostas, dou algumas, né, o que eu posso dizer, o que eu posso dar. Através das cartas, geralmente do baralho cigano, a gente consegue ter algum tipo de resposta. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, quer conhecer o canal, dá uma olhada nos vídeos que a gente já tem aqui. De repente tem algum caso que você tenha curiosidade e aí você consegue entender mais ou menos o que pode ter acontecido. De qualquer forma, já se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho de notificação que o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não te avisar, eu te aviso na minha rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Tem um link aqui embaixo também com todas as minhas redes sociais, meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas, valores, conseguem fazer o agendamento. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso caso de hoje. A dona Geralda Guabiraba era uma senhora de 54 anos que dedicou aí grande parte da sua vida ao catolicismo. Ela era casada, era mãe de um casal. A dona Geralda vinha sofrendo com depressão, inclusive ela fazia visitas aí, né, ao psiquiatra, se cuidava, tomava medicamento. Só que um tempo antes, né, do que aconteceu com ela, ela resolveu parar por conta própria de tomar os medicamentos. Uma amiga dela relatou que ela havia procurado por ela para dizer que ela tinha feito alguma coisa terrível, que se ela contasse a amiga perderia a admiração por ela. Ela até cogitou se internar em uma clínica psiquiátrica depois do que ela havia feito, né? Demonstrando ali que o que ela havia feito era uma coisa muito ruim. Ela mencionou o padre da igreja que ela frequentava, mas ela não disse o que o padre tinha a ver, né, com essa história. E acabou que não falou exatamente para essa amiga do que se tratava, né? Bom, até que um dia, durante a noite, Geralda sai do apartamento ali da família, apenas carregando uma bolsa que a família disse que ela carregava água benta com uma roupa que ela usava geralmente ali em trabalhos espirituais, quando ela ia fazer algum tipo de situação, né, algum tipo de coisa ou caridade relacionada à igreja, algum tipo de missão, né, trabalho aí missionário. Ela levava, né, água benta, aquela bolsa. E a roupa que ela vestia naquele dia, ela vestia uma blusa branca com a estampa da santa que ela era devota, que é a Santa Luzia. Então ela sai, né, do seu prédio com o seu carro e pelas imagens da câmera de segurança parece que tem um carro à frente dela e outro atrás, prata, que parece segui-la. O porteiro também desse prédio disse que esse carro prata, ou um carro prata, né, não se sabe se é o mesmo, estava estacionado ali pouco tempo antes ou uma hora antes dela sair com o carro. Então aparece, né, seguindo ela. Não se sabe se é apenas pura coincidência, não se tem nenhuma confirmação com relação a isso, se ela de fato
estava sendo escoltada por alguém estava acompanhando ela sabia ou não, não tem nenhum tipo de confirmação, mas essa situação foi levantada, né? Foi dito isso. Imagens da câmera de segurança também, vem ali o marido dela chegando em casa, parece que eles tinham saído ali em momentos diferentes, ele voltou sozinho, né, para casa, e aí depois o filho aparece de novo chegando em casa, que ele havia ido para algum lugar, e depois ele aparece saindo, né, para ver se o carro da mãe estava lá, depois de não ter encontrado ela em casa, mas assim, ao que parece não tem nenhuma relação, né, tudo isso, as pessoas só acham estranho que ela saiu durante a noite e o marido não percebeu, né? Dizem que ele tomava remédio para dormir, até aí não se sabe, a gente, né, vai ver se isso tem algum tipo de relação ou não. Até que um casal passava de carro ali próximas 2 horas, perto da Pedra da Macumba, um local que é conhecido justamente ali por serem feitos oferendas, né, principalmente de religiões de matriz africana, oferendas de despacho, todo tipo de coisa feito ali, então esse local ficou popularmente conhecido como Pedra da Macumba. Esse casal passa por lá e vem um corpo, né, ali no chão e um cachorro preto, enfim, fazendo os movimentos ali que o casal achou que o cachorro estava comendo, né? Parte ali principalmente do rosto. O casal não para, obviamente, porque além de ser madrugada, ali é um local considerado perigoso, né? E até mesmo tem gente que tem medo de passar por ali. Então, eles não param e param próximo ali aquele local, né? Mais à frente tinha um condomínio e eles param por lá e acionam, né? As autoridades ligam para a polícia. E a polícia chegando no local, eles encontram, assim, uma cena terrível. Inclusive, não procurem isso no Google, tá? Porque a gente escolheria desver depois. Acontece que o corpo de Dona Geralda foi encontrada deitado assim de barriga para cima, né? Em formato de cruz, mesmo onde é associado principalmente em rituais ali de sacrifício, né? Ou de magia e tudo mais, com as palmas assim levantadas e com 2 cestos em cima da sua mão. Tava sem todo o rosto, assim, sabe? Mesmo desenhadinho e sem os olhos. E, coincidência ou não, essa santa que ela era devota, também a história dela é conhecida por essa questão, né, de terem arrancado ali os olhos dela e foram entregues os olhos dela para ela dentro de uma cesta, e não se sabe se os olhos da Geralda também foram colocados dentro dessas cestas e de repente esse cachorro, né, acabou, enfim. Não foram encontrados de toda forma nem os olhos nem a pele, né, do rosto dela. Ao lado do corpo tinha uma pequena garrafa e um copo de alumínio que havia uma substância branca que depois, né, das investigações eles descobriram que se tratava da substância que eu falei, né, de chumbinho. Ela teria ingerido, mas ali em investigações preliminares eles disseram que isso não teria tirado a vida dela, pelo menos não ali tão rápido, né, que o que teria de fato tirado a vida dela que tinha sido o corte e que não era possível ela ter feito isso sozinha e ainda posicionar ali tão certamente aquelas cestas nas palmas das mãos dela, que era impossível o corte preciso que havia e toda a sua face ter sido removida. Eles acreditavam inicialmente que se tratava de animais, né? Que aquele cachorro, provavelmente que o casal viu, teria, enfim, se alimentado. Ou ratos do mato. E inicialmente, assim, eles acharam isso impossível, né? Principalmente pela primeira análise do legista.
era muito preciso, né? E somente assim, no rosto. Animais não fazem isso. Eles, enfim, vão para qualquer lugar de forma aleatória e se localizaram apenas ali no rosto de forma simétrica. Então, assim, né? É uma das coisas que torna esse caso mais misterioso ainda. Só que, depois de 2 anos ali de investigação, eles resolveram que, enfim, não tinha ninguém que tinha alguma coisa contra ela não tinha inimizades nem desafetos. Então, eles concluíram que ela teria tirado sim a própria vida, que a quantidade do que ela ingeriu não havia sido pequeno, então era suficiente sim para tirar a vida dela e que os cortes foram feitos por rato do mato. Não preciso nem dizer que assim, muita gente não acredita nisso. Inclusive tem toda uma questão aí em volta disso, porque até repórteres da Record que investigavam o caso fizeram algumas matérias ali sobre o caso, foram ameaçados na época. Uma das repórteres teve que se afastar, sair da sua cidade por 40 dias ali, porque estava sendo ameaçada. Até essa conclusão aí das autoridades, as pessoas achavam que era justamente para abafar. Então, muito estranho. Mas a polícia acredita que ela fez tudo sozinha. Então, o que fica ainda sem resposta nesse caso? Primeiro, motivação, né? Se de fato, enfim, foi ela que buscou fazer isso, ou alguém fez isso com ela, ou se alguém teve envolvimento em alguma coisa. Gente, não faz sentido, né? A única coisa que a gente vê aí, algum tipo de ligação, referência a essa situação dessa santa, principalmente pela forma que ela foi encontrada. Não justifica a questão do rosto, mas tem gente que, enfim, acredita que foi de fato os animais que fizeram isso. Ou se foi alguma outra pessoa que fez isso com ela, uma forma de evitar ali pelo menos a identificação do corpo, né? Evitar que conseguissem identificar ou que identificassem tão rápido. O caso aconteceu numa sexta-feira, 13, num local conhecido por, né, rituais que são feitos ali. Então é tudo realmente muito misterioso. A gente vai ver aqui. Primeiro, vou abrir aqui uma mesa real para ver se a gente consegue entender enfim, o geral do caso, né? Para ver se geralmente já é o suficiente para a gente conseguir entender o que de fato aconteceu. E se ainda assim sobrar alguma dúvida, eu pontuei algumas questões importantes aí que a gente precisa ver. Primeiro a respeito se ela tirou a vida dela, depois a respeito dessa doença, né, que ela tinha, se isso foi de alguma forma determinante ou não, se ela fez por livre e espontânea vontade, porque assim, são muitas questões, né? E eu gostaria de entender melhor o que pode ter acontecido. Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu, o que pode ter acontecido com Dona Geralda. Tentar entender o que pode ter acontecido com a Dona Geralda. Nada nesse caso faz sentido pra mim, gente. De verdade, nada. Do início ao fim. Geralmente eu já tenho, assim, minhas dúvidas e tal, né? Mas...
Que inocência, meu Deus. Eu fico buscando, assim, como falar, sabe? Porque é complicado. Nem sempre tem como se dizer nas entrelinhas. Nossa. Enfim. Cara, fiquei pensando muito em como falar isso, né? Assim, primeiramente, sozinha ela não fez, tá? Ela foi muito bem orientada. Muito bem orientada e acredito sim que alguém tenha ido lá com ela. Obviamente, assim, intuito religioso, né? Eu não vejo um ritual de magia, nada que... Porque, assim, nesses casos, geralmente se faz com outras pessoas para conseguir alguma coisa em troca. Mas o que leva a pessoa a tirar a sua vida é ela fazer isso com ela mesma. Aí já é outra coisa, sacrifício, né? Só que o que leva alguém a se sacrificar espiritualmente? E eu vejo que ela foi orientada a isso. E o que motivou, ela acha que ela pecou grandemente. E agora, é assim, é algo que eu pergunto para vocês. Será que ela não já participou de algo assim? Ou de repente soube de algo assim, ou participou, ou auxiliou alguém a isso? A esse tipo de coisa que essa pessoa que orientou, incentivou ela a fazer. Só gostaria de saber o que essa pessoa... Ela chegar a esse ponto, tudo bem, pode ter sido manipulada, acreditava, estava passando por questões, problemas dela com ela mesma, né, emocional, psicologicamente, mas o que levou a essa pessoa, eu vejo um homem claramente, tá, religioso, um homem religioso. O que esse homem pretendia com isso? O que levou ele a orientar ela e incentivar ela nisso? Ainda com esse baralho aberto aqui, eu vou usar esse aqui que eu já não uso há muito tempo. Só para eu não ter que fechar aqui e a gente poder continuar, para eu fazer essa única pergunta. Por que esse homem que auxiliou ela nisso fez isso? O que ele ganhava com isso?
Por que ele acreditava que isso seria uma opção? Por quê? Realmente, gente, tem coisa que não dá pra entender, né? Hoje a gente não se pergunta o porquê que a Igreja Católica fez o que fez com muitas mulheres que consideravam bruxas. Era em nome de Deus, né? Acreditavam que estava fazendo a coisa certa. E, além disso, acredito que ela estava tendo algum tipo de relacionamento fora do casamento dela. E, de alguma forma, ela achava que, fazendo isso, ela estava livre dos pecados dela. Quer dizer, se confessar, pedir perdão não era o suficiente. E acredito que ela foi manipulada a isso, tá? Ela foi muito inocente. Não só dos pecados dela, como acredito que essa pessoa que fez isso com ela também fez isso não, né? Participou disso com ela, que incentivou ela a isso. Exatamente o que ele pretendia com isso era, de repente, se beneficiar de alguma forma espiritualmente. Ele achava que isso traria para ele algum tipo de mérito. Ele achava que era uma forma de se libertar do pecado, de repente. Porque eu não vejo nada além disso, tá? Nada. Eu vejo que era uma crença, uma coisa que acreditava que seria positivo, um sacrifício que seria positivo, né? Que seria de repente aí a melhor saída para alguma coisa. E eu não sei se fizeram uma vez só não, tá? Não sei. Podem procurar. Cara, também não sei se a investigação foi longe o suficiente para isso. Se pesquisassem, se procurassem, saberiam que outras coisas, pelo menos um pouco parecidas, aconteceu. Ou será que ninguém soube ou viu nada? De repente, essas pessoas que isso aconteceu, né, foram consideradas apenas desaparecidas. De repente não se tem nenhum histórico, apesar de eu não ver tão curto assim, né? Ela se culpava por algo que ela tinha feito ou que ela tinha participado nesse sentido. E também, talvez, por ter sido levada aí por uma pessoa com quem de repente ela chegou a ter um tipo de envolvimento. Eu acho que só com essas informações, juntando um ponto com outro, a gente consegue entender o que pode ter acontecido. Infelizmente, a gente nunca vai entender de forma que faça sentido pra gente o que só o outro passou, sentiu, no que o outro acreditava. Pode não fazer sentido pra gente, ou pode ser ridículo pra gente, mas a gente não sabe até que ponto que essa moça foi manipulada, que ela tinha fé, que ela acreditava, que, enfim, que era o certo a se fazer. Então, eu não acho que a gente deva julgar. Bem complicado, na verdade. Felizmente, eu vejo, sim, ela sendo manipulada a isso, sendo levada a essa situação, tá? Obviamente, mais questão religiosa do que tudo, tá? Era uma coisa que acreditava. Até caiu a cartinha aqui. Era uma coisa que ela acreditava, tá bom?
mas não agiu sozinha. Inclusive, é praticamente assim um ritual que é feito. Então tem que ter alguém responsável por isso. Um sacerdote, talvez. Muito provavelmente essa pessoa estava assim, dentro de um daqueles carros que seguiu ela, mas não seguiu de forma que ela não soubesse. Provavelmente já estava esperando por ela. E até essa questão, gente, de, enfim, o relacionamento, o envolvimento, de repente aí fora do casamento, para pessoas religiosas isso tem um grande peso, né? Eles não acreditam em divórcio, em separação, e eu vejo que era um relacionamento ou um amor impossível, tanto de um lado quanto do outro. Caramba, que mistura de situações complicadas, né? Ela estava sofrendo com essa situação, de fato. Assim, eu não sei até que ponto que era de fato uma depressão, uma questão psicológica dela, ou até que ponto que a situação que ela estava vivendo levou ela a dificuldades emocionais. Eu não vejo que essa questão emocional dela, psicológica, veio antes de toda essa situação. Muito provavelmente isso foi consequência do que estava acontecendo na vida dela. Ela sofrendo, ela não sabendo o que fazer, de fato se achando aí a pior das pessoas, sendo manipulada. E a gente sabe onde, na maioria das vezes, que esse tipo de situação nos leva. Então vejo que sim, foi uma coisa premeditada, que provavelmente ela já estava pensando em algum tempo, não só pensando, quanto planejando isso já há algum tempo. Eu não vejo que alguém tirou a vida dela, eu acredito mais na situação dela ter tirado a vida dela, não sozinha, com auxílio, mas não deixa um sacrifício, né, espiritual, um exemplo da pessoa ir lá e resolver tirar a própria vida por motivos espirituais, entregar ali seu espírito, enfim, ao que ela acredita, não deixa de ser um ato de estar tirando a própria vida. Isso espiritualmente é considerado isso. Então, sim, tecnicamente, ela tirou a própria vida. Não sozinha, tinha alguém com ela lá sim, provavelmente auxiliando, mas não vejo que ela foi obrigada a isso. De forma alguma, eu vejo ela sendo manipulada, orientada, obrigada, não. Eu vejo muito mais uma questão de obediência, ser submissa por uma figura ali que tinha de uma certa forma um poder sobre ela. Então, inocente também a gente não pode chamar essa pessoa, né? Ou que não tem culpa nenhuma, ela fez porque ela quis. Será que ela teria feito se não tivesse sido orientada a isso, incentivada a isso? Que situação. De toda forma, eu não vejo sendo aleatório no sentido de, ela foi usada para isso, sabe, de magia pesada mesmo, usada por alguém, num ritual macabro, por exemplo. Não, eu vejo que foi mais uma coisa assim que ela meio que se ofereceu em sacrifício, né? E, enfim, para alguém que ajudou, não só ajudou quanto incentivou ela a isso. E simplesmente porque acreditava que era o melhor a se fazer, que era a coisa certa. Obviamente que essa pessoa seria beneficiada de alguma forma, né? Porque vai que de repente ela esconde algum segredo, ou que ela sabia demais, ou que isso poderia prejudicar alguém. Então, assim, também não foi tão inocente da parte dessa pessoa
que estava com ela, não. E obviamente tudo tinha sim que ir de acordo, né, a essa questão, essa santa de devoção dela, né? Justamente pela crença dela e tudo mais, era no que ela acreditava, eu acho que era o que ela queria fazer, né? Mas eu não vejo ela 100% do tempo tão segura de que era isso que ela queria fazer. Em alguns momentos ela pode ter pensado em desistir. Eu acho que até mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Instinto de sobrevivência, quando a gente se vê numa situação de risco assim iminente, por mais que a gente tenha planejado aquilo, em algum momento ali a gente entra em um certo pânico, né? Mas muito provavelmente depois que ela ingeriu isso, né, que me fala claramente disso, o que ela ingeriu não tinha mais para onde correr, né? Não tinha mais o que fazer. E eu não sei não, mas eu acredito que o casal viu não foi físico. Eu acredito que o que eles presenciaram ali, daquele cachorro preto, era espiritual. Sim, fortemente. Porque querendo ou não, no espiritual, quando a pessoa principalmente faz esse tipo de coisa, ela não é acompanhada por espíritos positivos, não. E aí, muito provavelmente, energeticamente, os espíritos que estão naquele lugar, que não são poucos, se alimentaram, sim, enfim, daquela energia dela. Obviamente que não fisicamente, mas provavelmente que aquele casal presenciou foi isso. Bom, é isso aqui que tá me falando, tá? Claramente, dessa situação, provavelmente aquele lugar, aquela pedra foi escolhida justamente pela energia, pelo peso, pelo simbolismo. Não sei se vai estar dando pra vocês já, tá? Foi escolhida, ela foi, enfim, com as próprias pernas, porque quis, porque estava planejado, tá? Ela se sentia culpada por alguma coisa, ela pode ter participado ou presenciado alguma coisa que não foi positiva, fora a questão que ela estava envolvida aí com esse homem, tá bom? Com essa figura masculina aqui, com certeza aí, enfim. Esse homem estava junto com ela, muito provavelmente foi até lá com ela, né? Ela não foi sozinha. Ela já saiu de casa para isso, nessa intenção, não foi pega de surpresa, tá bom? Ela sabia que estava saindo de casa para isso, sabia que não voltaria mais. Disso, assim, não tem dúvidas. Caramba. Aí me fala assim, né, dessa coisa que ela ingeriu, né? Mas muito provavelmente não foi o suficiente, não foi só isso que tirou a vida dela, pelo contrário, foi aliado sim a algo que alguém fez, né, por ela. Ela não fez isso sozinha, claramente, tá? Tem nem que falar, tá bom? Eu quero ver aqui a questão espiritual mesmo, né, da coisa. Enfim, que aconteceu com ela aí depois do seu desencarne e como ela está hoje no plano espiritual. Deixa eu ver o que aconteceu aí com seu espírito depois do seu desencarne. Não é uma das melhores formas de se partir, né? Infelizmente, a fé é equivocada, né?
Por muito tempo, ela ficou lá, tá? Por muito tempo, essa moça, assim, ela sofreu um bocado, tá bom? Senhor. Porque por mais que ela tenha feito na melhor das intenções, que ela acreditava na fé dela, na santa que ela cultuava, não é certo, né? É considerado espiritualmente como se ela tivesse tirado a própria vida. Não importa a forma. E isso dificilmente é perdoado no sentido de ser tranquilo ou da pessoa ser levada por um lugar melhor, principalmente logo de início, entende? Porém, cada caso é um caso. Eu sempre falo que depende muito da intenção e do que a pessoa traz no coração. Não é nem só, a pessoa pode se justificar assim, mas eu tirei a minha vida por um motivo bom ou em prol de alguma coisa boa, mas no fundo ela sabe que o que ela tá fazendo é errado. E ela não. Ela acreditava que aquilo seria positivo para ela ou que era o melhor a se fazer. Sabe-se lá o que foi dito para essa moça a respeito disso. E ela tinha fé. Mas espiritualmente vai ter o peso que a pessoa traz no coração dela. O ato em si, ele é sim colocado na balança, porém, a pena pode se acentuar ou diminuir de acordo com a situação, enfim, com o merecimento da pessoa. E eu acredito que ela foi sim, se tem uma coisa que eu posso dizer, acredito que ela foi sim resgatada espiritualmente, né, por seres de luz. Ela ficou lá naquele lugar sofrendo assim durante muito tempo. Porém, ela foi resgatada sim, porque ela foi manipulada, né? Eu vejo que quem tem grande parte de culpa nessa história toda é ele, esse homem. Então, ela foi inocente, ela foi manipulada e ela acreditou que era o certo a ser feito pela fé que ela tinha. Então, assim, entende? Ela pode ter recebido misericórdia por isso. Obviamente, depois de entender que o que ela tinha feito não era o correto nem o melhor a se fazer. É como se ela não tivesse plena consciência de tudo, sabe? Ou do peso de tudo, pelo menos. Então é isso, ela sofreu bastante, não foi nada fácil. E assim, eu acho que até a gente não consegue ter noção do quanto, principalmente espiritualmente, principalmente como foi, no lugar que foi, querendo ou não, um lugar bem pesado, energeticamente falando, com, enfim, diversas entidades, né? E a entidade de luz não vai ficar ali, entende? Então já dá para se ter uma ideia. E querendo ou não, é lugar que é feito oferenda, que colocam alimentos ali. Então os espíritos vão para se alimentar. Mas sim, ela já saiu de lá, não vejo mais ela lá. Vieram buscar ela sim. Espíritos de luz foram buscar ela. Tá? Provavelmente aí tomando consciência, enfim, do que ela fez. E com certeza um peso kármico nisso tudo. Peso kármico muito grande, tá? E são as questões dela. E principalmente, eu acho que ela pensava que ela estava se sacrificando pela família ou pelo bem da família, tá? Então é isso. Não foi fácil, tá bom? Nossa, essa moça ela deve ter passado por muito tormento espiritual depois, né, da vida.
Deixa eu ver aqui, só a respeito disso, de por que as pessoas que investigaram esse caso foram ameaçadas. O que está por trás disso? O que pode estar por trás disso? Vamos tentar entender aqui. Eu não sei se isso tem a ver, se essas ameaças que aconteceram têm a ver com esse caso, não, tá? Porque impossível que a Record só falava desse caso, por exemplo. Sabe? Por quê? Que eles associaram que era por causa desse caso que eles estavam sofrendo ameaça. Não vejo, tá bom? Me fala de alguma outra coisa, provavelmente alguma outra situação, algum outro caso. De toda forma, não é nada relacionado ao que de fato aconteceu com ela. Pelo menos nada que oferecesse grande risco. Talvez, de repente, algum dos envolvidos estavam tentando fazer com que eles não investigassem, mas será que corria algum risco em si com relação a esse caso? De toda forma, não vejo, tá bom? Era o que mais intrigava também, né, com relação a isso, tá? Mas provavelmente eu vejo sendo alguma outra questão aí envolvendo dinheiro, tá bom? Talvez mais especificamente essa moça que foi ameaçada, né? Então deixa a gente ver se a gente conseguiu entender tudo, né? A motivação, a gente entendeu. Se ela tirou a própria vida ou alguém tirou, a gente entendeu também. A questão da doença. A história dos bichos, não vejo, tá? Muito provavelmente foi muito mais espiritual do que tudo. Talvez quem tirou tudo isso foi a pessoa que estava com ela. Talvez não, né? Assim, foi. Não foi ela que tirou. Não foi ela que fez, muito menos bicho. Então, eu acho que a gente já perguntou sobre tudo, as principais dúvidas foram tiradas. Me conta aqui o que você pensa desse caso, se você já conhecia, o que você acha que pode ter acontecido. Deixa aqui seu comentário, não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.